Sejam muito bem-vindos à nossa live de localização de pontos. Por que que eu estou dando essas lives de localização de pontos, alguns de técnicas de diagnóstico? Porque eu acho importante que o acupunturista, para não perder tempo, para adquirir conhecimento, para não parar no tempo também, porque é importante o acupunturista estar sempre atualizado, se atualizando, não que a acupuntura mude, a acupuntura existe do jeito que ela é há milhares de anos. Não que ela vai mudar, que ela vai ter novas variações, mas a quantidade de informações da acupuntura é imensa. E se a gente não continua estudando, muitas vezes a gente não dá conta de todo o conteúdo, porque só para ler os clássicos, para ler os livros atuais, a gente leva muito tempo, porque ler uma coisa, compreender é outra. Para compreender, você às vezes tem que ler 10 vezes, 20 vezes o mesmo livro, a mesma página, o mesmo parágrafo, ler, aplicar e verificar se aquilo entrou na nossa vida de forma automática, de forma de que a gente não precisa ficar esforçando muito para lembrar das coisas. Dessa forma, a acupuntura, ela tem tanto conteúdo, que não dá conta de fazer um curso e falar, pronto, já sei acupuntura, já estudei tudo de acupuntura, então já sou o melhor acupunturista. Não tem como dizer isso. Você passa a vida, quase a vida toda, estudando e ainda não dá para dizer assim, olha, sou o melhor acupunturista que apareceu na face da Terra. Não dá para dizer isso apenas com um curso e sem nunca estar estudando, atualizando. O acupunturista precisa e deve buscar sempre o conhecimento da acupuntura. Vão escrevendo aí de onde vocês são. Olha, falei que tem gente de fora lá, a Sandra está lá em Milão, na Itália. Falei que sempre tem gente do mundo todo, e isso é muito bacana porque a acupuntura, de certa forma, alcança muita gente. Uberaba, minha irmã mora em Uberaba, já passei muitas férias. Agora, depois que eu casei, não. Depois que eu casei, já tem mais de 40 anos. Mas quando eu era solteira, todas as férias eu passava em Uberaba, porque a minha irmã sempre morou lá. E eu ia lá paquerar os mineirinhos. Sempre era muito bom paquerar os mineirinhos. Não posso falar perto do marido, senão o marido fica bravo. Minha juventude de Uberaba foi sempre muito boa. Muitas lembranças de Uberaba. Então vamos lá começar a nossa aulinha de pontos. Eu escolhi 5 pontos que nós usamos bastante. Tem um ponto que não usa muito, mas todos os outros pontos usa bastante. E normalmente eu vejo muita gente agulhando errado. Por incrível que pareça, eu vejo pessoas ainda agulhando errado. Por exemplo, Susan Lee. Tenho certeza que você fala, ai, mas Susan Lee, eu coloco até de olho fechado. Muito bem se você consegue realmente colocar Susan Lee de olho fechado. Porque é só assim que a gente consegue localizar Susan Lee, assim como todos os outros pontos. Se a gente consegue localizar de olhos fechados, parabéns, porque é assim que a gente localiza ponto, de olho fechado. Porque se a gente tiver que apenas colocar e sem nenhuma palpação, muitas vezes a gente faz o ponto errado. E lembrando que o ponto de acupuntura, ele é uma pequena abertura na pele, não só na pele, mas em todas as estruturas. Aqui tem a pele, existe a cobertura aqui da pele, e aqui embaixo tem todas as estruturas, mas no ponto de acupuntura, ele tem uma pequena abertura, por onde você vai colocar a agulha de acupuntura. Se você não encontra esse pequeno buraquinho, e coloca aqui do lado. Pior, coloca lá longe. E aí, vai ter o mesmo resultado? Ou será que não? E Susan Lee é um ponto que a gente usa muito. É um ponto que tem que localizar corretamente para que ele realmente faça o seu papel de Susan Lee. Não tem como a gente fazer agulhamento em outro lugar que não seja no ponto. Ah, mas tem os pontos haste. Pois é, ponto haste é ponto haste. Susan Lee é Susan Lee. Se eu não peguei o ponto correto do Susan Lee, eu estou usando ponto haste ou ponto qualquer coisa. Mas Susan Lee eu não estou usando se eu não coloquei
no lugar 7. O que o ponto estômago 36 é? Ele é um ponto Rho, ponto mar, ponto terra e ponto mar dos grãos e água. E aqui é importante dizer que ponto Rho é um Vuxuxuê, né? São os pontos Xu antigos, Vuxuxuê. Os Vuxuxuê, eles só estão disponíveis em um determinado dia, numa determinada hora. Isso quer dizer que é só nesse dia e só nesta hora que você tem, por exemplo, ponto Rho disponível, ponto Rho Susan Lee disponível. Vai passar mais algumas horas? Pode ser que no mesmo dia, em outra hora, outro ponto Vuxuxuê vai se abrir, ou vai estar disponível, daí pode ser lá um ponto Xu, ou um ponto Jin, não importa. Vai ter lá disponível um outro ponto. Assim como ponto Yuan, também tem o seu dia e a sua hora para estar disponível. Não é qualquer hora, nem qualquer dia que os pontos do Xuxuê estão disponíveis. E por isso que Susan Lee é um ponto terra, ou seja, se ele não está naquele dia, naquela hora, como ponto do Xuxuê, ele se torna um ponto terra. Isso quer dizer que a maior parte do tempo, Susan Lee é um ponto terra. E também um ponto mar dos grãos e da água. Vamos dizer assim, 95% do período, dias e horas, Susan Lee é ponto terra e ponto mar dos grãos e água. 5%, vamos dizer, no mês, ele vai ser ponto Rho, ok? Isso é importante que vocês saibam, porque muitas vezes a gente está lá querendo pegar um ponto Vuxuxuê, por conta das suas indicações de Vuxuxuê, e ele não acontece daquele jeito. Por que ele não acontece? Porque não está na hora disponível dele naquele horário. A localização do ponto Susan Lee está no início da tuberosidade da tíbia, um dedo indicador da crista da tíbia. Normalmente, o que a gente vê? 3 tsum, tararica, aquela ladainha, 3 tsum, abaixo do olho do joelho e um dedo indicador. Depois eu vou ensinar como você localizar através da tuberosidade da tíbia. E o agulhamento perpendicular de 1,1 a 1,5. Vamos ver aqui no nosso desenho a localização correta de Susan Lee. Você vai ter aqui é o ligamento patelar, a patela e a tíbia. Colocando aqui a musculatura, nós vamos ter aqui essa que é a tibial anterior e esse aqui é o extensor longo dos dedos, só para a gente saber quais são as estruturas que estão relacionadas aqui com Susan Lee. Agora, tirando a musculatura que está ali, meio que atrapalhando, vamos ver aqui nossas estruturas. Esse pontinho aqui branquinho, aqui começa a tuberosidade da tíbia. Tudo isso aqui para cima é a tuberosidade da tíbia. Aqui é a linha oblíqua da tíbia. Quando a linha oblíqua da tíbia, ela termina também, e ela vem aqui, olha, aqui é a tuberosidade, no início da tuberosidade, mas aqui, ó, um pouquinho abaixo da tuberosidade, vai ter uma ranhura, não é uma ranhura, é uma depressão no osso. Se você pega agora a sua crista da tíbia, passa o dedo aqui levemente sobre a crista da tíbia, vem passando o dedo, você vai chegar num ponto aqui em que tem uma depressão. Essa é a depressão que marca a localização do Susan Lee, localização correta do Susan Lee. Então, aqui tem o início da tuberosidade e essa depressão ela vai estar mais ou menos nessa posição, um pouquinho para baixo, pouca coisa, aqui não marca, mas aqui ela vai estar mais ou menos nessa distância da tuberosidade. Passa a mãozinha de vocês, o dedinho de vocês aqui, ó, e vocês vão localizar essa depressão. E aí, um dedo indicador, crista da tíbia está aqui, bem no meio, e aquela depressão vai estar aqui. Você vai colocar um dedo indicador aqui, olha, de forma que a lateral do dedo vai estar bem na crista da tíbia. E você vai colocar o ponto aqui. Então, ele é bem próximo da tíbia. Muitas vezes, a gente vê agulhamentos até lá no extensor do dedo. Muitas vezes, a gente está ali agulhando no ponto errado. Então, essa é a localização anatômica, vamos dizer assim, dos tecidos. E agora eu vou colocar um vídeo da localização. Coloca muito longe.
não sei se mede com polegar, eu não sei se de olho, muitas vezes eu vejo a pessoa colocando muito longe da crista da tíbia. Lembrando que é somente um dedo indicador da crista da tíbia, lógico que é o dedo indicador da pessoa, que corresponde aqui, neste caso, a um polegar meu. Então, se eu for medir um polegar meu aqui da crista da tíbia, vai dar nessa posição aqui, ó, e não lá na musculatura. Olhando a estrutura, você vai pegar aqui, olha, a crista da tíbia e a tuberosidade da tíbia. Pegando a crista da tíbia, passando o dedo levemente pela crista da tíbia, você vai sentir ali no início da tuberosidade da tíbia uma depressão. Existe uma depressão marcando o início da tuberosidade da tíbia. Como o estômago 36 Susan Lee está ao lado de um osso, nós sempre vamos procurar ou uma depressão ou uma ranhura. Neste caso, existe a depressão da tuberosidade. Então, ó, a depressão da tuberosidade está aqui. E os 3 sum, quando a gente vai medir, vou marcar aqui a tuberosidade, ó, tá ali a tuberosidade. E aqui tem a depressão, bem exatamente aqui onde eu marquei o ponto, ó, tem a depressão da tuberosidade. Então, 3 sum do olho do dedo, ó, vai dar meus 3 dedos, mais o dedo polegar, que é o tamanho dos 3 sum dele. E agora, na crista da tíbia, nessa depressão da tuberosidade, a gente marca um dedo, no meu caso, polegar, porque corresponde ao dedo indicador dele. Olha lá, o ponto da tuberosidade, um dedo da crista da tíbia, lateral, vai estar, o ponto vai estar aqui. E não lá para baixo, onde muitas vezes eu vejo que as pessoas aqui eu só vou encostar a ponta da agulha. E agora, para agulhar, nós vamos agulhar perpendicular à pele, não é perpendicular à maca, perpendicular à pele, um dedo, no caso, um dedo indicador da pessoa, eu vou medir com o meu polegar, que equivale ao dedo indicador dele, mas o correto é um dedo da pessoa. Então, mesmo que eu esteja aqui mostrando o meu polegar, é porque o meu polegar corresponde ao um dedo indicador da pessoa. E o ponto Susan Lee está ali. Você coloca perpendicular 1 a 1,05 de sum perpendicular. E a função do ponto Susan Lee, as principais funções, que é importante aí que vocês saibam, fortalece o estômago e baço, tonifica o Qi, Shui, Yin, Yang, o Jin pós-natal, limpa o calor e acalma o Shen. Ou seja, é um ponto impressionante para errar. Não pode errar, porque se errar, você vai deixar de fortalecer estômago baço, vai deixar de tonificar o Qi, Shui, Yin, Yang, Jin pós-natal. Muita função para ser jogada fora quando a gente não localiza corretamente Susan Lee. E a gente, como acupunturista, é como se a gente fosse um microcirurgião. O ponto é tão pequeno que a gente não pode errar a localização do ponto. Por isso que é uma agulha. Se não fosse tão preciso assim, poderia fazer com, sei lá, né, algo maior. Mas ele é tão pequeno que é uma agulha muito fina para colocar ali. Por quê? Porque ali
é um local que não tem dor, é um local que não tem nenhuma estrutura que você vai prejudicar, é um local específico. São vários locais específicos que nós temos no corpo. E lembrando que toda vez que você tem um ponto que está próximo ao osso, você procura a referência do ponto no osso. O osso vai apresentar uma depressão, vai apresentar uma ranhura, o osso vai apresentar algum tipo de característica em que, por exemplo, pode ser uma curva, no meio da curva de um osso, e nessa curva você vai ver que existe a depressão lá. Então, sempre o nosso ponto está próximo de um osso, isso quer dizer que use o osso como referência. E não tem erro, se você procurar todos os pontos que estão próximos de ossos, você vai palpar o osso e você vai encontrar uma ranhura, uma depressão, alguma característica óssea que vai dizer, é aqui o ponto. Assim você não erra nenhuma vez a localização do ponto. O próximo ponto que eu vejo muita gente errando é Zalhai, Rim 6, uma porque a localização dele é um pouco mais difícil, mas ele é aí um ponto importante porque ele é o ponto confluente de um vaso extraordinário, né? O vaso Intialmai, fora todas as outras características do Zalhai como ponto. Porém, como ponto confluente, ele também tem dia e hora para ser ponto confluente. Ele não é Zalhai, não é ponto confluente a qualquer dia e a qualquer horário. Ele só é ponto confluente num determinado dia, num determinado horário. Passou aquele dia, passou aquele horário, ele volta a ser Zalhai com as suas características de ponto de acupuntura normais. Ponto do rim, tonifica o yin do rim e tal. Mas como ponto confluente, quando eu quero usar como ponto confluente do Yin Chiang Mai, eu preciso ter um dia e uma hora que me informa. Esse dia, essa hora, você tem Yin Chiang Mai à disposição para usar. A localização dele, ele está entre os tendões tibial posterior e flexor longo dos dedos, um abaixo da proeminência do malelo medial, e aqui é sempre perpendicular. Uma vez que você está lá, no meio de dois tendões, e ainda precisa pegar uma característica óssea, já que Zalhai está em cima de um osso, você precisa localizar essa referência óssea para você localizar. E ali vai ter um único lugar para fazer isso. Colocou do ladinho, você já não tem esta abertura que é o ponto de Zalhai. Ele é bem, vamos dizer assim, bem apertadinho. Nós temos aqui, né, os tecidos que compõem o Zalhai, a tíbia primeiro, aí tibial posterior, que é um dos tendões que nós vamos utilizar, tibial posterior, o flexor longo dos dedos, o flexor longo do hálux, isso aqui é mais para a gente ter como referência. E aqui, bem de pertinho, nós vamos ver o talos, esse osso aqui é o talos, e ele é a nossa referência para muita coisa. Quando a gente tira aqui o tendão que estava ali passando em cima, todos esses tendões, né? Olha, quando a gente tira, você vai ver que o talos, ele tem essa curva. Lembra da curva que eu falei? Que sempre vai ter uma curva. E aqui é o calcânio. Entre o talos e o calcânio, existe aqui uma pequena abertura. Então, outro tendão vai estar passando aqui. Vou deixar aqui sem fazer. E você tem que acertar exatamente esse ponto aqui. Se você não acertar esse ponto, você vai dar com a agulha no osso. Se você pegar aqui, você vai dar com a agulha no osso. Se você pegar aqui, você vai dar com a agulha no osso. Se você pegar a lateral, você vai arranhar um tendão. Se você pegar do outro lado, vai arranhar um tendão. Ou seja, você só tem uma opção. Ou você acerta o Zalhai, ou você erra Zalhai. Porque você só tem esse espaço aqui para colocar a agulha. E aqui, né, a imagem está bem ampliada. Na real, ali é menor, né? A realidade aqui, esse espaço aí é menor do que esse que eu estou mostrando aqui. Então, quando a gente vai falar de Zalhai, você precisa ter a noção de que nós temos aqui essas 3 estruturas, 4, né? O talos, o calcânio e os 2 tendões, e nós temos que acertar exatamente naquele local.
tá bem? Aqui o calcâneo. E aqui, olha, sem os tendões, você vai ver que aqui existe essa pequena abertura que vai passar os dois tendões e é aqui que você tem que acertar o ponto. Um pouquinho defasado, é mais aqui assim o ponto. E vamos pegar aqui na prática. Zalhai. Zalhai está entre os tendões tibial posterior e flexor longo dos dedos, um zoom abaixo da proeminência do maléolo medial. Colocando as estruturas da região, nós vamos localizar aqui o calcâneo, o maléolo e o talos. O talos é bastante importante você localizar porque o ponto vai estar nele e por isso nós precisamos localizá-lo bem. Aqui é o maléolo interno e nós vamos procurar a ponta do maléolo. Encontrando a ponta, você vai marcar um zoom inferior à ponta e vai dar ali na região, no meio dos dois tendões. E ali no meio desses dois tendões está passando aquela curvatura do talos. Aqui, um zoom da pessoa corresponde aos meus dois dedinhos menores aqui. Essa é a medida de um zoom desta pessoa em relação à minha anatomia. Aqui deu um pouquinho para cima, porque não é bem exato o tamanho do pé dele, é um pouquinho maior. Eu vou puxar um pouquinho para cima para que dê certo. Se encontrando aqui a proeminência do maléolo, um zoom para baixo vai dar bem no meio dos dois tendões, na curvatura do talos. Localizando na real, encontra a proeminência, localiza direitinho e aí mede um zoom para baixo dessa proeminência. Um zoom vai dar nessa região. Procura aqui a curvatura do talos, que vai ser uma depressão, meio na curvatura do talos. Você já vai sentir aqui também os dois tendões que vai estar passando aqui, bem na curvatura do talos. Então tem a curvatura do talos, localiza bem essa curvatura, porque vai ser a nossa referência. Um zoom, e aqui tá passando os dois tendões, um zoom para baixo. Então, aqui eu tô medindo um zoom dele. Vou marcar aqui com a cabeça da agulha. Tá ali. Um zoom. A curvatura do talos, a depressão do talos e os dois tendões. No começo, né, fique tentando encontrar as estruturas para que você vai guardando. Depois que você automatiza, é rápido de encontrar. Perpendicular, somente perpendicular, porque você está agulhando no meio de dois tendões que deve passar bem na frente da curvatura do talos. Então não tem como você angular, não tem nada, porque aqui tem dois tendões no meio dos dois tendões e ainda nesta curvatura do talos. Não tem como errar. Tudo bem.
Funções do Zalhai, principais funções: fortalecer o rim, limpar o calor por deficiência de yin, por isso que ele é um ponto bom para a deficiência de yin do rim, uma vez que ele vai limpar o calor para a deficiência de yin do rim. Quando você vê aquelas línguas que mostram a deficiência de yin do rim com calor, que tem um calor lá no rim, e também esse calor é por deficiência de yin do rim, você pode usar Zalhai sem problema nenhum, desde que ele não esteja no seu dia e hora de ponto confluente, porque aí ele deixa de ser o ponto Zalhai, ponto do rim, do canal do rim, para ser o ponto confluente do canal extraordinário. Ok? Se você quer essa função, limpar o calor por deficiência de yin do rim, você pode utilizar Zalhai em qualquer horário, desde que ele não esteja no seu horário de ponto confluente. Porque daí o ponto confluente, vamos dizer assim, toma conta de Zalhai. Naquele horário, naquele dia, ele toma conta do Zalhai. Fora esse momento, essas 2 horas ocidentais, porque 1 hora chinesa corresponde a 2 horas ocidentais, então, fora essas 2 horas ocidentais, ele volta a ser Zalhai, ponto para limpar calor por deficiência de yin. A calma Shen regula e a calma Shen justamente porque ele trabalha o calor e promove o yin, por isso que ele também tem essa característica de acalmar Shen, né? O rim, ele controla o coração, e quando o coração também está, vamos dizer assim, agitado por conta de um excesso de calor, que existe também uma certa deficiência de yin, você nutrindo o yin do rim, você faz um melhor controle desse calor por deficiência, também muitas vezes o calor por deficiência lá no coração. Regula o dial inferior e beneficia a garganta. É um ponto muito bom aí para você utilizar para a deficiência do yin do rim. Zulinti, que é outro ponto também com problemas aí de localização, às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade de localizar Zulinti. Ele é um ponto Shu, terceiro ponto, né, ponto Shu, ponto madeira da vesícula biliar, ponto confluente também do Tai Mai, lembrando que para ser um ponto Shu, ele não pode ser um ponto confluente, não bate, né? Se você for olhar na cronobiologia chinesa, você nunca vai encontrar Zulinti como ponto confluente e como ponto Shu. Você pode ter Zulinti como um ponto confluente, e em um outro horário, Zulinti vai ser um ponto Shu, e fora esses 2 horários, ele vai ser ponto madeira da vesícula biliar. Localizado na depressão distal do 4º e 5º osso metatarso, do lado do tendão do músculo extensor longo dos dedos, né, no ramo do dedo mínimo. O agulhamento aqui é somente perpendicular, porque também a gente está passando num lugar bem pequenininho, não pode angular a agulha. Nós temos aqui o 5º metatarso, e aqui este é o ramo do extensor do dedo mínimo. E o ponto vai se localizar, veja só, num espaço muito pequeno, esse tendão do dedo mínimo e o 5º metatarso. É um pequeno espaço que você vai ter, na verdade, aqui. Quando você for olhar, aqui vai ter uma depressão que é visível. Você enxerga essa depressão e, por isso, na hora que você vai localizar, você busca essa pequena depressão que vai aparecer por conta desse espaço aqui. Aí depois, em outro local, ele não tem essa depressão. E o ponto, ele vai estar agora um pouco mais aqui, centralizado. Nem muito para cá, nem ele está no meio aqui dessa depressão, que é o ponto mais baixo da depressão. E isso é visível, tá? Você vai ver que é bastante visível. Aqui ele é uma vista, né, lateral. Você vai colocar a agulha aqui, ó. Ele vai passar, né, entre o osso, entre esse ligamento e aqui. Numa depressão entre o 4º e o 5º osso metatarso, e está do lado do tendão do músculo extensor longo dos dedos,
pegando o ramo do dedo mínimo. Este é o extensor longo dos dedos, e pra gente importa o extensor do quarto dedo e do quinto dedo, que é a nossa referência. Então, pegando aqui o quarto dedo, o extensor do quarto dedo e do quinto dedo, o ponto está entre o extensor do dedo menor, do quinto dedo, e o quinto metatarso. Estará nesta distância entre o quinto metatarso e o ramo do extensor longo dos dedos, o ramo do quinto metatarso. Essa é a referência, porém, muitas vezes a gente vê a referência que está entre o quarto e o quarto e o quinto metatarso, mas sempre lembrando que é esse ramo que vai nos importar. Olhando aqui, você puxando o dedinho, você vê aqui este ramo do dedo menor. Olha lá, ele tá bem marcado. Aqui está o quarto metatarso, o extensor do dedo menor, e vai olhando, palpando a região. Você tá palpando aqui o metatarso, e aqui, logo nessa depressão entre o metatarso e o extensor do dedo menor, você vai ter uma depressão. E essa depressão, a gente enxerga a depressão mesmo assim, em repouso, sem fazer nada. Você enxerga a depressão ali, puxando o dedinho, você enxerga melhor a depressão. E aí, para agulhar, marque bem e agulha. Agulhando somente perpendicular, não pode angular a agulha, porque aqui tem muita estrutura, né? Tem aqui o tendão, tem o osso, não pode angular a agulha. As principais funções de Zulinti: liberar o fluxo do Ti do fígado, regular a região do peito, lateral costal, seios, cabeça, olhos, e dissolver nódulos, transformar o muco. Evidentemente que essa questão de dissolver nódulos e transformar muco, ele é mais no trajeto da vesícula biliar. Então, quando a gente vai, se o nódulo ou a mucosidade está em outro local que não é no trajeto do Zulinti, e aqui, trajeto do Zulinti, são toda a rede de Zulinti, canal regular, canal distinto, canal tendinomuscular. Se não estiver no trajeto de Zulinti, não adianta colocar para dissolver nódulo. Tem que saber aí onde está passando todos os canais relacionados a Zulinti, tanto regulares quanto o canal principal, quanto os canais secundários, para que você possa saber da onde vai dissolver esse nódulo. O próximo ponto, Cuquan, que é F8, que também eu vejo muita gente errando a localização de Cuquan. Cuquan, ele é o ponto mar e ponto água do fígado. O ponto mar, que é horário, dia e hora para ser um ponto mar, ele vai voltar a ser um ponto água, com as características do ponto água do fígado. E a localização numa depressão anterior entre os dedos do músculo semitendinoso, semimembranoso. E aqui você pode agulhar perpendicular ou levemente inclinado posteriormente. Não pode ser para a patela, você tem que agulhar para trás, ali para a região da bexiga. Como localizar o corpo? Nós vamos ter o fêmur, a tíbia, semitendinoso, semimembranoso ali. Tecidos que a gente vai precisar, e aqui está o músculo de trás da perna, né? Para localizar esse ponto, nós vamos precisar, então, localizar o semitendinoso, que é esse aqui, e o semimembranoso, que é esse aqui. A outra referência é a linha do joelho, o vinco do joelho, que você vai ter com a perna esticada. A gente não tem essa referência, né? Tem até a referência, mas é melhor sempre fazer a localização com ele
dobrado, um pouco dobrado, para que a gente possa localizar o ponto bem certinho, o semitendinoso aqui. Todos os pontos, eles estão numa depressão. E você precisa tomar cuidado para não pegar também estrutura óssea, né? Porque todo o osso, ele tem uma membrana que envolve o osso, que a gente não pode ferir essa membrana. Mesmo sendo osso, você não pode ficar cutucando o osso com agulha. Você tem que sempre que procurar espaços vazios. O ponto de acupuntura, ele tem essa característica, é um espaço vazio. Não é para agulhar osso nem agulhar tendão. Muitas vezes pode até pegar entre fibras musculares, mas também a gente não pode pegar a musculatura, a gente vai sempre procurar um espaço vazio entre as fibras musculares. O pensamento do ponto da acupuntura sempre é esse, é um espaço vazio, é uma área vazia que não tem estrutura para você ferir, machucar, nem que seja com uma agulha muito fina. Não importa a espessura da agulha. O que você não pode é cutucar nenhuma estrutura, seja ela qual for, principalmente osso, né, que tem essa membrana que não que vai machucar com uma agulha, mas eticamente a gente não pode ferir nenhum tecido biológico da pessoa. Por isso que a gente sempre vai buscar os espaços vazios que existem. E aqui existe espaço vazio. E a gente vai procurar justamente esse espaço vazio entre o semitendinoso e o semimembranoso. Lembrando que onde está o F8, o PAN, você não pode pegar o semitendinoso porque aqui ele já é tendão. Você pode pegar o semimembranoso, você vai pegar na parte muscular. Se você erra e coloca aqui para baixo, ó, você já está pegando parte do tendão também, do semimembranoso. E aí você não pode pegar o tendão. Você está escapando já aqui do semitendinoso e pegando a parte muscular ainda do semimembranoso. E por isso que a localização do pulpã, muitas vezes, a gente não faz com a perna esticada, porque assim dificulta um pouco a nossa localização. Vamos fazer aqui para vocês verem direitinho como que... Fígado 8, ele está em uma depressão anterior entre os dedos dos músculos semitendinoso e semimembranoso. Vamos olhar isso de perto. Colocando as estruturas aqui, vocês estão vendo aqui o semitendinoso e esse é o semimembranoso. E o ponto está numa depressão anterior entre os tendões semitendinoso e semimembranoso. É em uma depressão entre eles. Precisa agulhar entre os dois. Perpendicular ou levemente inclinado para trás, não é para a frente. Então tem que cuidar aqui que não é para colocar para a frente do joelho, e sim para trás do joelho ou perpendicular. Você verifica qual é a melhor maneira de agulhar e o que precisa, qual a necessidade de agulhar perpendicular ou levemente inclinado. A melhor posição é dobrar levemente o joelho, não dobra muito o joelho, levemente o joelho, assim fica mais mole a região, fica mais fácil de agulhar do que ela estendida, que aí fica mais duro. Então, dobra um pouco o joelho. E essa posição é uma posição boa, confortável. O paciente está com a outra perna apoiada no travesseiro, numa almofada, e a outra perna semi-flexionada, levemente flexionada. Melhor do que assim. Assim ele cansa, então é melhor deixar levemente flexionado. Para localizar o ponto, olha aqui onde termina a prega do joelho. Terminando a prega do joelho, marca bem a prega. Terminando a prega do joelho, um pouco acima da prega do joelho. Aí você vai palpando as estruturas aqui, procurando o tendão semitendinoso. Aí você encontrando o tendão, você vai para a lateral dele para procurar justamente essa depressão entre eles. Localizando essa depressão entre
o semitendinoso e o semimembranoso, o ponto vai estar ali. Localiza novamente onde está o ponto. Passando aqui na frente. E agora você vai agulhar. Na verdade, você agulha do lado do semitendinoso, agulhando a musculatura do semimembranoso. Ali, o semimembranoso ainda é musculatura. Aqui eu coloquei perpendicular, mas você pode colocar também direcionando para o lado posterior da perna. As principais funções do Kukan: limpa o calor, mucosidade do dial inferior. Então, por exemplo, se você tem lá aquele calor que estava lá no rim, aquele calor por deficiência que estava lá no rim, e ele tem também mucosidade, você pode utilizar Kukan junto com o Zalhai, porque aí você fortalece o yin do rim e também, como você tira o calor por deficiência, e se você tem a mucosidade, você pode juntar Kukan para fazer limpar todo o calor, mucosidade no dial inferior. Sempre que você tem essa característica calor, mucosidade no dial inferior, você pode utilizar tanto o Zalhai como o Kukan juntos ou separados. Muitas vezes, conforme é a situação, não precisa usar os dois. Conforme a situação, você precisa usar os dois. Mas vai depender sempre do seu diagnóstico para escolher. Vou usar os dois juntos ou vou usar um agora e depois posso usar o outro depois. Vai depender do que precisa. Esse calor, mucosidade também está afetando não só o dial inferior, mas também já está afetando o fígado, porque o fígado, ele é filho do rim, e aí está passando, né? Esse calor já está passando ali para o fígado. Aí, se você precisa usar isso, você pode usar mãe e filho. Beneficia os genitais e úteros, por isso que nos casos, por exemplo, de cistite, nos casos de aquele corrimento amarelo, você pode utilizar, porque tem calor, mucosidade no dial inferior. Revigora Xue e Yin. E, por fim, e não menos importante, o Izon. O Izon é o ponto Xi do TA, do triplo aquecedor. Por que eu estou trazendo um ponto Xi? Que normalmente falam que ele não é muito utilizado, mas eu utilizo bastante o ponto Xi do triplo aquecedor, porque o ponto Xi é um ponto fenda, né? Quando vocês vão estudar, ele é um ponto fenda, e o ponto fenda, ele é um bom ponto para trabalhar a estase de Xue, dores intensas. Onde? No canal, né? No canal, ou do canal. No caso aqui, do canal do Sanjiao, no canal do triplo aquecedor. Como a gente sabe que o triplo aquecedor passa onde? No ombro, também passa na cervical. Isso quer dizer que todos... E também vai parar lá no ouvido, passando ali, né? Pela região aqui do trigêmeo. Isso quer dizer que para todas essas dores intensas que está pegando o trajeto do canal do triplo aquecedor, que são dores normais que a gente encontra na clínica, que são dor no ombro, dor na cervical, dor no trigêmeo, você pode usar o ponto Xi do triplo aquecedor para essa condição de, vamos dizer assim, dor dolorosa, né? É a dor dolorosa que é mais que dor, é aquela dor que dói. Você pode usar o ponto fenda. O ponto fenda está disponível 24 horas, 365 dias do ano. Então, você sempre pode usar o Huizon no caso dessas dores, dizer, dores dolorosas. Aquelas dores que não são tão dolorosas, você usa outras coisas, mas para essas dores muito intensas, dores agudas, aquelas dores que vêm, de repente, crises de dor, você pode usar o ponto fenda. Ele vai estar numa depressão entre a una e o músculo extensor comum dos dedos. 3-1, proximal do TA4. E o agulhamento aqui, você pode fazer perpendicular ou levemente oblíquo em direção à una, ou distal proximal, para tonificar ou dispersar. Mas é levemente oblíquo, não é deitado, não é transverso, é levemente oblíquo. As funções principais do Huizon:
limpar calor do Sanjiao, beneficiar o ouvido, estase de Xue no canal do Sanjiao. E aqui estase de Xue na rede do Sanjiao, canal regular e canais secundários. Vou responder algumas dúvidas que tem aqui. Qual o dia e hora do canal extraordinário? Então, Gladys, aqui você precisa ter um conhecimento. Se você sabe o conhecimento da cronobiologia chinesa, você pode fazer o cálculo manual. Lógico que você vai precisar de algumas tabelas, você vai precisar de algumas coisas a mais para você fazer esses cálculos. Existe, claro, né, alguns aplicativos que fazem esses cálculos. Tem aplicativo que está certo, tem aplicativo que está errado, porque usa a tabela errada. Isso eu estou falando porque eu já testei vários aplicativos e a maioria dos aplicativos por aí de canal extraordinário, eles estão usando uma tabela errada. Então, não vai dar certo. Você vai colocar e você vai ver que não tem resultado nenhum do mesmo modo, porque não está dando. Você precisa ou saber fazer todos os cálculos na mão ou ter um aplicativo com as tabelas certas. Temos que calcular troncos e ramos, sim. Diariamente a gente tem que calcular os troncos, os ramos, os pontos Vuxuxuê, né? Fazer o Linguei Pafá, Zivu, Liu Zu. Se vocês gostaram, eu tenho uma boa novidade para vocês, que eu estou com um curso de estudo de casos, em que nós temos eu vou mostrar 8 estudos de caso, desde o início, desde o primeiro dia até o final daquele estudo de caso, da queixa principal que a pessoa tem. Então, são 8 estudos de caso, entre eles a fibromialgia, cistite, neuropatia, nem lembro mais, dor no ombro, são 8 estudos de casos diferentes, com toda a parte de mostrar a língua, como está a língua, o pulso, como que estava, como eu selecionei os pontos, qual a sequência dos pontos que eu utilizei, e depois tem a localização desses pontos que eu utilizei nos estudos de caso. Domine o diagnóstico da acupuntura, conheça o método Suando, diagnóstico rápido e fácil. O link está na descrição.